Gostaria de estar saudando meus amados e queridos adolescente, meu amigo, meu irmão, você que também que está aqui conosco, que é ouvinte da Palavra de Deus e tem aqui estado conosco. Quero aqui saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, tributar a Deus a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Estamos aqui dentro do quadro Adolescente de Deus, onde temos aqui a temática central, a história do povo escolhido. E nesta hora oportuna, nesse momento oportuno, estaremos conhecendo o conteúdo da lição número 7, que tem como título, para a nossa reflexão, o estabelecimento da monarquia. Aí onde se deu início a monarquia, que foi a transição, do tempo de juízes, para o povo de Israel passar a ter um rei, ali à frente, nessa questão política e pública daquela nação. Para tanto, vamos estar orando, antes de conhecermos esse conteúdo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação e também, Senhor, por nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que a Tua palavra nos deixa em nosso coração, de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar. O Senhor foi, por certo, o Senhor já tem preparado o lugar que o Senhor disse que iria preparar para nós e que em seguida o Senhor estaria vindo para nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também viéssemos a estar junto. É nessa esperança que andamos, é nessa esperança, Pai, Senhor Jesus, que nós perseveramos e que o Senhor nos guarde sempre, Senhor, dentro dessa expectativa sublime e incomensurável. Nos abençoe neste momento, durante este período que aqui estaremos conhecendo, conteúdo de mais uma lição dominical, que vai falar, Senhor, sobre o período do início da monarquia, que teve o seu início aí, através do rei Saul. Nos ajuda durante todo esse período, ó Pai, que aqui estivermos, abençoa cada adolescente, cada jovem, salva almas, Senhor, muitas almas, também salva, Senhor, os adolescentes, salva os jovens que precisam, Senhor, ser alcançados por Ti. Porque a salvação, Senhor, ela vem do Senhor, diz a Tua palavra. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então aqui abrir o conteúdo. Bom, a leitura bíblica que vamos estar fazendo no livro de 1 Samuel, capítulo 8, de 1 a 10, 19 a 22. 1 Samuel 8, primeiramente, versículo de 1 a 10. Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e julgavam em Berzeba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, para desviar-se após o lucro, e recebendo peitas, perverteram a justiça. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. E lhe disseram: Eis que está velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor.
Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti a quem tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a voz, contudo, lhes protestarás solenemente, e lhe declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu, pois, Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido um rei. E o que Samuel referiu aqui foi a questão da questão dos impostos, da questão do jugo, que a partir dali eles teriam, né, quando dessa condição de monarquia, ou seja, por um rei, né, ali sobre Israel, ainda que a própria lei, né, estabelecia que cada um que estivesse ali à frente do povo de Israel teria que ter uma cópia da lei com respeito às suas responsabilidades, isso em sintonia com a vontade de Deus. Por isso que o salmista ele diz, certa vez, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Em segundo lugar, esse texto bíblico também nos ensina, cara adolescente, que nós precisamos aguardar o tempo de Deus. Sempre ouvimos isso, recorreremos, né, e tornaremos a ouvir sempre, porque nos é facultativo, nos é importante lembrar das palavras do Senhor, que nos são úteis. Porém, esse texto também nos faz nos traz esse ensino aqui, até do 1 a 2. Porque o povo pediu um rei, ainda que Deus tinha prometido para Abraão que dele sairia aquele da sua semente que tornaria abençoado, tornaria bem-aventurado a todas as famílias. É lógico que ali está, através da fé de Abraão, está apontando para o Senhor Jesus, mas também diante dos detalhes da promessa de Deus a Abraão, ele também informou a Abraão que haveria um tempo que Deus estabeleceria reis sobre Israel. Então, por certo, se o povo de Israel esperasse esse tempo, partindo do lado do Senhor, vindo do Senhor, esse estabelecimento de monarquia, por certo eles seriam bem mais bem-aventurados do que Deus ter antecipado, por conta do pedido deles, esse desejo. Aqui nós passamos também pelo terceiro aprendizado, cara adolescente, e aqui que a Bíblia e que nós usamos esse termo, vontade permissiva de Deus. Quando nós conhecemos, como diz Paulo a Romano, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pelo vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita, olha só, e agradável vontade de Deus. Então, logo, existe a vontade perfeita de Deus, que é aquela quando nós vivenciamos a luz e sedimentada pelo que o Senhor nos deixou escrito. Aí estaremos experimentando, como Paulo disse, a boa, agradável e perfeita, porque é a palavra de Deus que nós estamos em sintonia. Porém, não podemos esquecer que também, não só nessa ocasião aqui, mas tantas outras, como também em nossas vidas, Deus nos dá corda. Deus permite que venhamos a tomar determinadas atitudes, buscarmos determinados alvos, porém, esta busca e estes alvos, ainda que Deus permita, aí já não é a vontade perfeita de Deus. É a vontade permissiva, porque dentro desse período, por certo, nós haveremos de compreender, né, que precisamos reconhecer o nosso erro e precisamos nos voltar para Deus e primar pela perfeita vontade de Deus revelada através da sua palavra. Então foi isso que Deus permitiu através de Samuel, né? Fala para o povo que vai ser assim,
porém começou ali, já antecipou para eles, né, os espinhos que essa decisão, de momento agora, pelo desejo deles, Deus que eles iam sofrer. Isso se deu também na questão deu também na questão dele ter que tocou o negócio aqui no celular, acabou me tirando a raciocínio. E deixou já adiantado para eles que eles sofreriam e revelando aqui que não era vontade de Deus. Deus deixou o povo, é isso que eu queria dizer. O povo pediu isso por conta de olhar para as nações, de olhar para fora daqueles limites que Deus estabeleceu com Israel através da sua lei e da sua palavra, dos seus ensinos, do seu decreto. Cara adolescente. E agora eles estavam olhando para fora e achando que ali, né, era a melhor opção para Israel, era também ter um rei. Amado e querido adolescente, jamais nos servirá de um ícone ou de um bom exemplo aqueles que estão de fora, aqueles que não têm compromisso com o Senhor, aqueles que não têm qualquer esfera de crença, de crer no Senhor, de conhecer a sua vontade. Então o que nós precisamos é permanecer no centro da vontade de Deus. O próximo versículo é o do 19 ao 22. Observe aqui, ó. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, para que nós também sejamos como todas, olha só, outras nações, e para que o nosso rei nos julgue e saia diante de nós e peleje nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo e as repetiu os ouvidos do Senhor. Disse o Senhor, deixa eu ir para a Bíblia, né? Vou voltar lá, tá bom? Que não estava aberto para vocês. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, para que nós também sejamos como todas as outras nações. E para que o nosso rei nos julgue, saia diante de nós e peleje nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Disse o Senhor: Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Observe aqui mais um detalhe, caro adolescente, que é a questão das escolhas, né? Da dureza, né? E da escolha que o povo fez. A limitação dessa escolha. Queria um rei para que saísse à sua frente na peleja, nas suas batalhas. E o que é que o Senhor tem feito até aquele momento? E se o povo estava ali diante de Samuel, qual foi a razão de o povo estar ali? Como estava? Foi Deus que desde o Egito trouxe até ali, intervindo através dessa caminhada, dessa trajetória de Israel, frente aos seus inimigos. Diante do rei Og, diante do rei de Basan, lá, um rei que eram gigantes, né, filho? Tinham as suas genealogias aí diante dos gigantes. E Deus deu de vitória para Israel quanto tantas outras. Porém, agora o povo ele quer ter um rei que peleja as suas batalhas. Olha a limitação que nós temos quando as escolhas são pertinentes ao nosso coração. Endurecido, perverso, como diz a palavra de Deus. Deus seria o seu rei e seria invencível. Ele daria a vitória a Israel independente do grau dos embates, dos enfrentamentos que Israel teria. Isso Deus tinha dado até aqui várias provas disso.
Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Estamos na transição, cara adolescente, dos juízes para Israel. Deus deu vitória através de Sansão, Deus deu vitória através de Gideão. 155 mil, Deus deu vitória com 300 israelitas. Porém, agora eles querem um rei, alguém que é limitado, mostrando-se totalmente voltado para uma pessoa. Se tornando independente, querendo ser independente de Deus, querendo ser livre por ele mesmo escolher, ele mesmo tomar decisões. E nós vimos aí o que aconteceu com este povo já durante esse período em que teve já o primeiro rei, o rei Saul, e tantos outros que se seguiram, né, através dos reis, que nós vemos aí colocou e deixou o povo em muitas situações que, se não é a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus e a intervenção de Deus, cara adolescente, Israel não estaria como existe até hoje. Por isso que o salmista no Salmo 115 inicia o salmo dizendo: não a nós, mas ao Senhor seja a glória. Em outro termo ele diz o que seria dele se não fosse Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazer as melhores escolhas, que essas escolhas estejam alinhada com a vontade de Deus. A mensagem: Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou azeite na cabeça de Saul, beijou e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Que foi o primeiro rei, que foi Saul. Vamos descobrir. É compreensível que haveria um momento na história que Israel teria um rei, pois isto foi anunciado por Moisés, quando o povo ainda estava no deserto. Fiz menção até mesmo anterior, né, a próprio Abraão. Moisés informou detalhes de como o rei deveria agir. Todavia, o povo de Deus pediu um rei quando Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz, ainda estava vivo. Na escolha teve algum desdobramento. Vamos aprender o que aconteceu na história deste povo de Deus, povo escolhido. O pedido do povo. O período dos juízes em Israel terminou com a liderança de Samuel. Ele foi responsável pela transição de governo para o estabelecimento da monarquia. Todavia, antes disso, Samuel pôs seus filhos, Joel e Abias, como juízes na intenção de assumirem o seu lugar. Contudo, os filhos do profeta não temiam o Senhor, e os líderes do povo, sabendo disso, foram a Samuel pedir um rei ao profeta. Tal pedido também foi motivado pelo desejo de serem como as outras nações, pois os israelitas tinham medo de que os povos vizinhos invadissem seu território por causa da falta de um rei. Esse pedido não agradou ao profeta, que foi orar a Deus sobre esta causa. Deus respondeu a Samuel e disse para ele atender o pedido do povo, pois os hebreus não rejeitaram apenas o profeta, mas antes desprezaram o próprio Deus. Desde quando saíram do Egito, por diversas vezes os hebreus entregaram-se à idolatria. Agora estavam abandonando Samuel da mesma maneira como abandonaram a Deus. Mas Deus fez questão de deixar bem claro para o povo as consequências de tal pedido. Aqui podemos ter por certo que o ensino que nos dá esse texto aqui que lemos é que haverá sempre consequências quando nós não escolhermos seguirmos ao Senhor e queremos andar sobre os nossos próprios pés. Uma boa representatividade dessa verdade, além do que estamos estudando, o paralelo a esta verdade, nós encontramos na questão do filho pródigo. Ele pediu
a herança e saiu da casa do seu pai, que ali representado naquela parábola, aquele pai é Deus. Porém, diz a Bíblia que todos os seus recursos acabaram. A sua herança, ela se dissolveu como água. E diz a Bíblia que ele foi para um estado de comer alfarroba dos porcos, que era um tipo de folhagem. E diz a Bíblia que naquela circunstância, Deus deu um start, Deus promoveu naquele jovem um start, e diz a Bíblia que ele caiu em si. E reconheceu que na casa do seu pai havia muitos haveres, muitos viveres, que a casa do pai era o lugar em que ele nunca deveria ter saído, que o pai era aquele que ele nunca jamais deveria ter abandonado. E nessa ocasião foi justamente o que Jael fez. Ao pedir um rei para Samuel, israelitas estavam dizendo: não quero mais que Deus nos guie, que Deus seja o nosso Senhor, que Deus seja aquele a reinar sobre nós. Como é triste, amados, quando vivemos sobre essa condição. Quando ainda que diante de uma comunhão com Deus e pelas experiências maravilhosas diante desta comunhão em que nós viemos a vivenciar, venhamos a deixar e abandonar ao Senhor. Venhamos achar que somos capazes de andar sobre os nossos próprios pés. Que o Senhor nos guarde dessa jactância. Que o Senhor nos guarde desta idolatria pessoal. Porque achar que nós podemos, isso é nos colocar sob o status de ídolo, idolatrando-nos a nós mesmos. E o povo de Israel aqui fez isso, colocando o rei no lugar de Deus. Eles estavam desprezando aquele em que nunca lhe faltou nada. 40 anos andando no deserto, num deserto, amados, de sequíssimo, em que Deus algumas vezes operou o milagre de poder dar de beber àquele povo. E a Bíblia diz que não se envelheceu o cara adolescente, as suas alparcas, seu vestido não se envelheceram. Porque o caminhar com Deus é isso. Não pense que o nosso caminhar com Deus é um caminho natural. Se nós chegamos até aqui, amado, desde o momento em que cremos no Senhor Jesus, todo esse percurso foi um percurso diante de uma esfera espiritual, em que o Senhor tem nos guardado, em que o Senhor tem nos preservado, louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Se chegamos aqui e temos 10 anos de fé, se chegamos aqui e temos anos de fé, se chegamos aqui e temos 50 anos de fé, não importa. Todo esse período, dia a dia, hora a hora, mês a mês, ano a ano, é porque o Senhor estava conosco. O Senhor estava à nossa frente, assim como aquela nuvem à frente de Israel, e assim como aquela nuvem, né, e aquela coluna de fogo durante a noite. Deus, ele tem nos guiado, e o Senhor há de nos guiar até o final, porque a promessa é que nós precisamos somente olhar para o Senhor Jesus. Ele foi o princípio de tudo. Ele também nos levará até o fim. Ele consumirá. Ele é o consumador da nossa fé. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mesmo assim, o povo insistiu. Mesmo assim, o povo insistiu em querer um rei. Israel foi informado de que o rei tomaria os seus filhos como soldados. Os faria trabalhar em diversos tipos de serviço. Todos os benefícios do próprio rei.
tomaria as filhas para trabalharem com perfume ou na cozinha, que ele tomaria a melhor parte dos campos e das colheitas, cobraria impostos sobre colheita e gado. Por fim, Deus informa que o povo choraria por terem optado por um rei. Todavia o povo não se importou com o aviso dado por Deus e quis um rei mesmo assim. O povo de Deus não só escolheu um rei no momento errado da sua história, como comentamos e refletimos, cara adolescente, mas também, como também rejeitou a Samuel e ao Senhor. A rejeição a Samuel significa uma rejeição a Deus e ao seu governo sobre Israel. Por fim, Deus concedeu o pedido ao povo. Sabe por quê, cara adolescente? Porque o caminhar com Deus, porque o manter uma comunhão com Deus, Deus jamais ele o quer ou deseja sob uma esfera tirânica, sobre uma esfera de obrigação, não. O Senhor quer que nós sirvamos a Ele e o tenhamos como nosso Rei, Senhor, por um sentimento de amor, de voluntariedade, de apreço e com uma alegria, e não por obrigatoriedade ou por um sentido de tirania, de maneira alguma. Deus ele quer que nós usemos o livre-arbítrio, quando dentro dessa esfera de conhecimento possamos optar pelo Senhor Jesus, por Deus. Saul é descrito, segundo ponto, deixa eu ver se aqui já estava no segundo, não. Segundo ponto, Saul, primeiro rei de Israel. Saul é descrito como um jovem da tribo de Benjamim, alto e belo. A Bíblia diz que ele era mais alto que todos, a ponto de sobressair dos ombros para cima. Além disso, ele era filho de um homem rico e importante. Sem dúvidas, essas são características que chamam muita atenção. Sobretudo porque Israel queria escolher um rei para liderar o povo em batalhas. Samuel irá encontrar-se com Saul em uma situação atípica. Quis, pai de Saul, perdeu algumas jumentas do seu rebanho. Por isso o jovem Saul saiu junto com um dos seus empregados do seu pai para buscá-las. Todavia, após procurarem várias cidades e tribos, não tiveram sucesso na missão. Saul sugeriu retornarem para casa a fim de não deixar o seu pai preocupado, mas o empregado de seu pai que lhe acompanhava na missão sugeriu que eles fossem atrás do profeta a fim de ter alguma orientação. Eles foram até a cidade onde estava o profeta Samuel e conseguiram encontrá-lo mediante a ajuda de algumas moças que haviam saído para pegar água. Porém, antes de tudo isso, no dia anterior, Deus já falara com o profeta Samuel que chegaria um homem da tribo de Benjamim e que este seria o rei de Israel. Quando Saul conseguiu se encontrar com Samuel, o profeta disse para ele não se preocupar com as jumentas de seu pai, pois já estavam em segurança, e informou que fora escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Samuel promoveu um jantar com Saul, que ocorreu em um salão de festas com mais de 30 convidados, com Saul sentado em um lugar de honra na cabeceira da mesa junto com Samuel. Após o evento, Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. Saul, após ter saído como rei, recebeu algumas orientações de Samuel e se encontrou com um grupo de profetas. Junto aos profetas, Saul foi cheio do Espírito de Deus, transformado em uma nova pessoa. Em seguida, Samuel promoveu uma reunião diante de todas as tribos de Israel e apresentou o jovem escolhido para reinar. Aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Na posição de rei, Saul teve vitórias militares importantes. Ele derrotou vários povos. Agora, partindo já ponto 3, o início da monarquia em Israel. Saul, após ser ungido como rei, recebeu algumas orientações de Samuel e se encontrou com um grupo de profetas. Junto ao profeta Saul, foi cheia do Espírito Santo e transformou uma nova pessoa.
Em seguida, Samuel promoveu uma reunião diante de toda a tribo. Já lemos, né? Então vamos prosseguir. Ele derrotou vários povos vizinhos, dentre eles os de Moabe, de Amon e de Edom, os reis de Zobá e os filisteus. Em toda parte em que lutava, era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas. Defendeu o povo de Israel em todos os ataques. No reinado de Saul, houve importantes conquistas para o povo de Israel. E uma segurança territorial e militar foi estabelecida. Entretanto, a gestão de Saul não foi marcada apenas por vitória. Após anos de reinado, Saul entrou em uma fase de decadência espiritual e isso ocorreu no contexto de uma luta contra o povo filisteu. Esse inimigo se agrupou para pelejar contra Israel com mais de 30 mil carros de guerra, 6.000 cavaleiros e um exército muito numeroso. Nesta ocasião, o povo de Israel se reuniu em Gigal com o objetivo de lutar contra os filisteus. Porém, antes da batalha, eles iriam ter um momento de adoração. Por isso, eles deveriam aguardar a chegada do sacerdote. Todavia, Samuel demorou a aparecer para realizar o sacrifício, e o povo ficou apavorado por causa do exército inimigo. Aos poucos, o povo começou a abandonar Saul, se retirando da área de concentração para a batalha em Gigal. O rei, talvez movido por medo ou ansiedade, ofereceu sacrifício em lugar de Samuel. Isso era um pecado gravíssimo, pois todo o serviço sagrado era de exclusiva responsabilidade do levita e sacerdote. O rei não poderia fazer o sacrifício. Além disso, a ordem de Deus era clara. Saul deveria aguardar a chegada de Samuel. Assim, quando Saul estava terminando de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e ficou muito espantado. A impaciência e a desobediência de Saul custaram caro. Naquele dia, ele e toda a sua descendência perdeu o direito do trono de Israel. Todos pagam preço quando desobedecem a Deus. Saul continuou sendo rei, defendendo o povo de Israel bravamente. Algum tempo depois, ele entrou em guerra contra os amalequitas. Saul derrotou os amalequitas, mas em vez de destruir tudo, como Deus ordenou, o rei pegou para si o melhor do gado, o melhor das ovelhas, com o pretexto de oferecer em sacrifício ao Senhor. Além disso, também poupou a vida de Agag, rei dos amalequitas. Deus avisou a Samuel que Saul tinha desobedecido às suas ordens. Na manhã seguinte, o profeta foi procurar o rei e o confrontou quanto ao descumprimento das ordens divinas. Saul tentou fingir que tinha estabelecido ao Senhor, obedecido, melhor dizendo, ao Senhor, mas Saul mostrou que ele não cumpriu toda a ordem de Deus. Ao invés de destruir tudo, Saul recolheu excelentes rebanhos, poupou a vida do rei amalequita. Quando foi confrontado, o rei tentou argumentar com o sacerdote, dizendo que desobedeceu, mas com o propósito de oferecer os animais de sacrifício ao Senhor. Diante disso, Samuel ensinou que Deus prefere a obediência no lugar do sacrifício. Explicou que a revolta contra o Senhor e o orgulho são pecados tão graves como a prática da feitiçaria e da idolatria. Neste contexto, Saul ainda insistiu com Samuel, pois sua preocupação era manter boas aparências diante do povo. Mas a resposta de Samuel foi enfática. Você desejou Nesse contexto, Saul ainda insistiu com Samuel, pois sua preocupação era manter boas aparências diante do povo. Mas a resposta de Samuel foi enfática. Você rejeitou as ordens de Deus e o Senhor, por isso, ele também o rejeitou como rei de Israel. A obediência de Saul levou à sua ruína como rei. Concluindo, o povo de Deus queria ser como demais nações. Por isso, desejou ter um rei. Saul foi escolhido por Deus para o cargo. Todavia, ele desobedeceu ao Senhor e, como consequência de sua desobediência, foi rejeitado por Deus. Seu fim não foi tão bom quanto o seu início, por causa da obediência. Por isso,
o conselho de Samuel continua atual. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer por todo esse período que aqui estivemos, conhecendo mais um conteúdo, Senhor, da lição que é tratada em classe, sala de aula. Senhor, por isso nos abençoa na continuidade, Senhor, que nós não venhamos, Senhor, a fazer escolhas de qualquer maneira, mas que, a exemplo de Samuel, venhamos buscar, Senhor, a Tua face e a Tua direção. Tem misericórdia de nós, Pai. Faz isso, é o que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Amém.